Morreu a Rainha Elizabeth II, a monarca mais longeva da história do Reino Unido. A Rainha Elizabeth representava aí uma união, realmente, dessa estrutura britânica, das Ilhas Britânicas, de toda a estrutura colonial que a Inglaterra teve, né, e que ainda mantinha sobre alguns dos seus domínios. Enquanto diversos monarcas caíram durante esses 70 anos, diversos países perderam as suas monarquias, ou elas realmente passaram a ser somente representativas, com um corte muito grande da sua verba e tudo mais, a Rainha Elizabeth II continuou gozando de prestígio, né? Os súditos da rainha realmente muito fiéis à sua estrutura, os plebiscitos que se faziam e referendos relacionados à importância da monarquia britânica sempre muito fortes, né? Então, na sua estrutura de mais de 70 anos de reinado, é algo realmente invejável que a Rainha Elizabeth conseguiu fazer ao longo desse tempo. Bom, agora, com a morte dela, a partir do dia 9 de setembro, nós teremos aí o rei Charles III, já até escolheu o nome, o Charles, né? Um príncipe com mais de 70 anos, é um cara que estava ali esperando para poder assumir o cargo de rei. Bom, um chamado príncipe profissional, e o Charles vai assumir no lugar da mãe, que tinha um carisma absurdo, e o Charles envolvido em diversas questões ligadas com os filhos, e principalmente a questão com a princesa Diana, a plebeia, que agora faz 25 anos de sua morte, né? E que existem teorias da conspiração em volta da morte da princesa Diana, que já havia se separado do Charles. Então, assim, a princesa Diana era amada, né, no Reino Unido, e você teve ali, com a morte dela, houve um certo desgaste, né, da questão da família real britânica, mas a rainha conseguiu se sobrepor, mas o Charles tem uma popularidade muito baixa. Ao contrário do William, né, o seu filho mais velho, casado com a Kate, você tem ali uma estrutura de um casal real que é o próximo, né? O William é o próximo na linha sucessória. Bom, vamos entender. Muitos chegam a perguntar qual é o futuro agora da monarquia britânica, porque ela é cara, é difícil manter uma monarquia. Mas o que é a importância da monarquia quando você fala em relação a por que a Inglaterra manteve isso, né? O Reino Unido manteve isso tanto tempo? Porque passaram durante, né, o reinado da rainha, 15 primeiros ministros, agora com a Liz Truss, que foi o último ato público da Rainha Elizabeth II. Na terça-feira, né, ela imposta, como chefe de Estado, ela imposta a primeira-ministra do parlamento. Bom, então, o que acontece? Passa Tony Blair, passa Margaret Thatcher, passa Boris Johnson, Liz Truss, e a rainha está lá representando o povo, a representação da nação, mostrando que a nação está antes da estrutura de governo. Então, essa estabilidade passada pela rainha ao longo desse tempo todo é uma das poucas vantagens, por assim dizer, em relação à estrutura monárquica. Então, uma monarquia estável, duradoura. Mas durante esses 70 anos virou uma simbiose. Você não sabia mais o que era a monarquia britânica e o que era a rainha. Parecia exatamente a mesma coisa. Mas agora, com a morte da rainha, a monarquia continua. Ou não. Né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. A rainha morre hoje, a partir do dia 9, Charles III é empossado, e aí é um momento extremamente delicado, porque há 2 dias se trocou o primeiro-ministro. Então, a primeira-ministra agora está já há mais tempo no cargo de chefe de governo, né, do que o Charles, né, como o chefe de Estado, né, a representação do rei. Porque se trocava os ministros, mas a rainha estava lá há 70 anos, há 50 anos, há 60 anos. Então isso representava uma estabilidade. E o Charles já tem uma popularidade baixa e vai assumir num momento extremamente delicado, principalmente para a Inglaterra. A Inglaterra está numa crise sem precedentes, questão do Brexit, a inflação inglesa disparada. Você tem nesse momento várias manifestações contra a empresa de energia para baixar o preço, greve na Inglaterra. Então, uma crise sem precedentes na Inglaterra. A Escócia está muito insatisfeita com a questão do Brexit. Ela queria voltar para a União Europeia. Você tem um momento em que a Libra está se equivalendo ao dólar. Nunca se pensou numa estrutura dessa forma. Está faltando mercadorias nos supermercados. Está uma situação caótica hoje na Inglaterra, com uma nova primeira-ministra e com um novo rei,
que tem uma popularidade baixa. E a monarquia é cara para se manter. O pessoal não está conseguindo pagar energia elétrica. Vai manter uma monarquia numa estrutura de um rei que tem uma questão assim totalmente apagada frente ao que foi a mãe dele, né? Já começa uma conversa, um burburinho, que o Charles possivelmente fará um reinado curto, renunciará e quem vai assumir é o William, que tem uma boa popularidade lá no Reino Unido. Bom, o Charles esperou muito tempo por esse momento. Dificilmente vai renunciar para dar lugar ao filho. Isso é uma estrutura de quem está pensando realmente na monarquia, né? E é uma estrutura de um grande rei, o que não parece que é o Charles, né? Que tem essa pouca popularidade por diversas questões que já aconteceram. A monarquia britânica, nos últimos anos, está passando por algumas questões ligadas a racismo, né? Que envolve lá a mulher do Harry, né? Então, eles abdicaram da questão da linha sucessória real. Estavam longe mesmo, mas né, os filhos do William estão todos na frente do Harry para poder assumir. Então, é uma situação complicada, né? Então, é caro manter, você não tem a figura da estabilidade, um rei com popularidade baixa, um momento de transição, uma economia com grandes dificuldades, os arrependidos do Brexit nesse processo, uma pólvora interna ali uma possibilidade de um próprio Brexit interno, né, de você ter uma divisão ali. Irlanda do Norte tem pela primeira vez uma aprovação ali de um partido que é separatista, né, que vai ter a possibilidade de disputar o parlamento ali. Então, a situação no Reino Unido nesse momento é altamente conflituosa. Liz Truss assume numa estrutura que a gente viu que da renúncia do Boris Johnson, ela ganha dentro do partido com uma costura que o próprio Partido Conservador achou, né, um pouco diferente, porque ela já foi filiada a partidos de esquerda, está num momento mais independente, o que acaba sendo mais interessante para a questão do mercado, mas o Reino Unido vem num abalo muito grande. Então, a morte da rainha nos traz a uma questão: a existência e a manutenção da força da monarquia britânica, não só como um rei ou uma rainha de pouca expressão, que não era o caso da rainha Elizabeth. Será que a manutenção dessa monarquia era simplesmente fisiológica, dependia da vida da rainha? Agora, sem a rainha, realmente a monarquia britânica vai continuar sobre o reinado de Charles III? Os britânicos, nessa crise, nessa estrutura conflituosa, vão acreditar numa estabilidade que o rei Charles III pode dar, igual a rainha dava? Então, esses são os pontos aí que nós deveremos discutir nos próximos meses. Então, fato é, a monarquia continua, a rainha nos deixou e um novo rei, né, que todo mundo conhece como um príncipe profissional, assume, a partir de agora, a monarquia mais influente do Ocidente. E você? O que você acha? O rei Charles conseguirá fazer a monarquia britânica se manter e ter a força e prestígio que ela tem? Ou essa manutenção e esse prestígio dependiam do carisma da rainha? Qual o futuro da monarquia britânica a partir de agora?